Eu me lembro, pastor, que uma certa feira, um assalto, coisa mais linda naquela época, para quem era ladrão, era a coisa mais linda. E neste assalto, o camarada veio para cima de mim, achando que eu não ia atirar, porque o diabo me dava tanta atitude, eu não tinha medo de nada, não temia nada. E naquele momento eu desferi um tiro naquele cara. Quando eu chego em casa, minha cabeça começa a rodar. E eu não começo a dormir, eu dormia com o revólver debaixo da cama. Eu dormia com revólver, eu estou ali dormindo, quando o cachorro latia, eu estava com o revólver, já levantava, olhava para a porta, naquele medo, achando que ia morrer. O tempo se passa, e um dia eu fui numa feirinha em Salvador, na Bahia. Estava indo à feira, de repente uma senhorinha olhou para mim e disse assim: tu dá trabalho para Jesus, mas tu vai dar trabalho mais ainda para Satanás. Tu ainda vai pregar o evangelho dele. Eu olhei para aquela mulher e disse: vai para lá, capeta, que eu não gosto de crente, eu tenho raiva de crente. Ela falou: tu pode correr, tu pode ir para onde você quiser, olha aqui, rapaz, mas Jesus vai lhe achar para pregar o evangelho dele. A cabeça a milhão, porque tinha acontecido isso. Eu digo: Deus, atirei no cara, como é que o Senhor vai me perdoar? Perdão. Eu não entendia muito da palavra de Jesus. E o tempo se passa. Começou um grupinho de amizade, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parecia os discípulos de Jesus. Mas era para fazer. Começamos a praticar alguns assaltos de moto, carro, veículo. E aí começamos a frequentar terreiro de candomblé. Começamos a frequentar terreiro de umbanda, daquela época, para fazer assalto. E quantas das vezes eu matava frango preto para entregar na sexta-feira? 4 horas da tarde, pastor, matava frango, se lambuzava. Só que no meio da quadrilha tinha um rapaz por nome Bochecha, ou conhecido como Enéas, filho de um pastor sebreiano, cheio de Deus. E toda vez que nós saíamos para o assalto, nós ia para o terreiro, andava com aquele negócio aqui no braço, dizia que era para fechar o corpo, chamado Codegrum. Eu briguei com um rapaz, um traficante da área por nome de Geu. Esse cara, pastor, ele era baixinho, moreninho, e nós tivemos uma treta. Essa treta começou a se estender na comunidade. Era morro, eu morava na Baixada, e ele não descia, não subia. Eu comprei uma arma para poder matar ele, e ele estava me atatucaia para me matar várias as vezes. E eu fiquei muito tempo, não saía muito de casa, porque eu sabia que ele matava, e ele tinha muitas pessoas que andavam com ele, porque ele era traficante na época. Aí quando foi um belo dia, eu conhecia dois caras do grupo de exterminado mais conhecido, e nós preparamos toda a emboscada para invadir o barraco. Ele falou: ele fica no... que quando a polícia chega lá, ele pula o rio e ele vai embora. O diabo estava numa força tão grande para me usar. Apetite tinha. E nós combinamos isso numa sexta-feira para no outro domingo nós invadir a casa dele, o barraco. Só que nós sabíamos que não era só um, eram vários que estavam no mesmo barraco com droga na época. O que me chama a atenção, pastor, é que esses dois camaradas, que eram do grupo de extermínio, ele tinha uma semana, tinha matado um adolescente, 16 anos, 14 anos. E como ele andava de distintivo da Polícia Civil, a corregedoria da Polícia Civil estava investigando para ver se os camaradas eram polícia mesmo. E um certo dia fizeram emboscada e pegaram ele. Faltando uns 3 dias para nós invadir a Palmato. E tinha uma coisa, pastor, era sempre de domingo para segunda. Eu perguntei para ele por que mataram o cara de domingo para segunda. E ele falou: o bandido, Luiz, ele cheira cocaína quinta, sexta, sábado, domingo ele está destruído. Então no domingo para segunda nós pega ele, que ele está arrasado. Então eu comecei a ter gosto por matança. Eu comecei aquilo, e de respeito. As pessoas olhavam para mim e falavam assim: aí ó, o cara, esse é o cara. Mas se não era pessoa, era o diabo que estava te exaltando. O diabo queria ver a queda. O que me chama a atenção é que os meus amigos foram morrendo, pastor. O último que morreu agora tem 4 anos e meio. Mataram ele. Você vai morrer nesta porta aqui. Olhei para ele e falei: sabe como eu vi a sua morte? Eu vi um tiro na sua cabeça e o cara cortando o seu pescoço com um facão. Sabe o que olhou para mim e falou assim: Luiz, eu não acredito nisso não. Quando eu estou aqui em São Paulo tremer, e eu preguei. Sabe por quê? Que quando eu saí do Cristola, revólver, que lá na época os aposentados recebiam entre o dia 25 e o dia 30. O carro forte abastecendo dia 25. Aí falou: no dia 30
tem dinheiro no caixa. Aí, e ele não sabia muito, porque eu vi uma matança, eu via várias mortes. E eu via você incluído no meio. Ele ficou assim, abriu o olho e falou assim, porque ele era crente, ele acreditava na revelação. Ele olhou para mim no outro dia e falou: pastor Luiz, eu não vou mais nesse assalto. Aí nós tentamos chamar outra pessoa. E aí foi um desistindo, acabou desistindo. No dia 28, uma equipe de 12 homens, de 15 homens, foram fazer o assalto no banco. Morreu todos 16, passou no jornal na época. A Caatinga, a polícia da Caatinga na Bahia, matou todos 16. Olha para o teu irmão e diz: quem tem promessa não pode morrer enquanto não se cumprir o que Deus tem na tua vida. Você não entendeu a promessa de Deus, ela tem que se cumprir na sua vida. Porque eu recebi uma profecia que eu ia pregar o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é pregado. Diabo, eu com esse grupo de extermínio, pastor, nós invadimos uma favela. Quando nós metemos o pé na porta de madrugada, estouramos por uma porta, lápia, e pegando o caldo assim, e dando para as criancinhas. Tinha criancinha acho que de 0 a 5 anos. Tinha uma fileira de criança, tinha uns 4, 5 crianças. Aí eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, eu não posso fazer isso. Tem criança aqui. Mas quem estava comigo? Ele no fundo do carro, colocamos ele no fundo do carro. Lá, pastor, começamos uma sessão de tortura. E o pior é que o cara não falou que ele fez o assalto. E o cara todo limpo, assim, que ele viu o demônio daquele cara, ele dava risada. Ele dizia: mãe, fala logo. Tinha 50 homicídios nas costas, pastor. 50 homicídios nas costas. E eu estava indo pro ralo abaixo também, entrando junto, nesse mesmo caminho. E o tempo foi passando. E aí quando ele estava mais ou menos 1h30 sendo torturado. Quando ele viu que não estava mais aguentando, o cara olhou para mim e falou: Luiz, resolva esse problema. Quer resolver esse problema? Matar. O coração começou: Senhor, não, que nem, porque senão... E aí eu peguei a pistola, estava aqui no couro, eu peguei a pistola aqui no couro. Eram 380 na época. Puxei assim, ó, coloquei na cabeça dele, pastor, assim, de cima para baixo assim, fiz assim, ó. Tentei desarmar. E aí, tá nervoso? Adianta lá para nós ir embora. A pólvora, bem aonde fica a espoleta, pegou a ponta do gatilho. Tirei, a munição era nova. Tirei a munição, coloquei no bolso. Tirei de novo, assim, como é que é? Se ele aprontar de novo, aí nós sabemos onde é que ele mora. E aí nós mata ele. Ele olhou para mim e falou assim: se você que sabe, se der problema é você que vai pegar ele. Falei: pode deixar comigo. Quando eu tirei a algema daquele cara que estava todo mijado, e ele chorava tanto e dizia: Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Sabe por que ele não morreu naquele dia? Porque ele era um crente desviado. Sabe por que ele não morreu naquele dia? Porque o Senhor ainda tinha promessa na vida dele. Você não entendeu? Vem, você não pode morrer enquanto Deus não cumprir com a promessa. Ei, aquele homem volta para Jesus de novo. Eu fiquei sabendo que ele prega o Evangelho hoje. Eu procurei algumas pessoas. A promessa. Quando eu vi, pastor, que eu estava sendo perseguido e a minha cabeça já estava a prêmio, eu resolvi vir para São Paulo. Cheguei em São Paulo, conheci a cocaína. Cheirava cocaína todo santo dia. Todo santo dia era 100, 120 de cocaína. Quando foi um dia, o diabo me toma dentro da minha casa. E eu comecei a ver a minha ex-mulher me traindo. De casa, eu comecei a ver coisa dentro de casa. E ali, pastor, eu comecei a quebrar a casa todinha, eu vi coisa. Eu via o cara debaixo da cama, eu virava a cama, não tinha ninguém. Eu vi o cara no fogão, eu quebrei o fogão, quebrei tudo. O diabo me tomou de uma maneira muito grande, falou: hoje eu te mato, hoje eu te mato. Eu ouvi ele dizendo: hoje eu lhe mato. E aquilo ali, eu peguei a faca, comecei a me rasgar todinho aqui, o sangue descendo. De repente a viatura para na porta, alguém ligou e falou: tá matando a mulher. Isso que é que ele queria. Eu recebi um tapa no pé do ouvido. Quando eu levantei de cima para baixo, montei em cima, tentei tomar a arma do polícia na época, não. Eu algemado no fundo da viatura, só aqui, as pernas e os braços. Eu só recebi um golpe aqui no peito, para não ficar marca. Para não ficar a marca, quando fazer o corpo delito. E eu dizia: atira logo, acaba com essa dor. Eu não aguento mais, acaba logo.
Quando puxaram o gatilho, pastor, que para dar um tiro na minha cabeça, eu vi um ser de branco parar do lado e dizer: tu não vai morrer, porque eu tenho promessa. Você não entendeu. Eu vi um ser de branco, começou a me acalmar. Eu não entendia nada. Eu falei: meu Deus, minha alma está saindo do corpo. O Senhor falou: tu não vai morrer. Sabe, eu tenho promessa sobre a tua vida. Se você não entendeu a glória de Deus neste problema. A notícia na Bahia chegou. Eu tinha um apelido muito feio, chamava Rato. A mãe vai morrer. Não vai mandar dinheiro para ele, tá? Vamos mandar dinheiro para ele, não. Minha avó, coitadinha, coração em tempo de explodir. Quando eu chego na cadeia do Distrito Federal, do Distrito Policial, eu preso, meia-noite, 1h da manhã, um policial civil chama Luiz Antônio da Mota. Falei, pensando que eu ia sair todo feliz. Opa, sou eu. Todo feliz. Ele falou: vem aqui tirar o dedo da digital. Bem não, falei: tá bom. Eu. Tu já viu falar de Jesus? Eu falei: não. Quando tu sair da cadeia, procura a igreja e vai adorar Jesus, porque Ele te ama. Você não entendeu. Deus vai usar quem Ele quer para dizer para você que Ele te ama. Ei, quando o policial começa a pregar, pastor, aquilo começa a entrar um sentimento diferente, uma coisa renovada. Eu comecei a sentir um negócio, um fogo, mas ainda não conhecia Jesus. Quando eu desço para a penitenciária, não sabia ainda o crime que eu tinha cometido. Quando eu chego na penitenciária, eu chego lá, o cara olha para mim e diz: olha para mim e 18: o Senhor, porém Deus, te castigou, mas não te entregou à morte. Eu não entendia nada daquele salmo. Peguei a Bíblia, comecei a desfolhar, comecei a olhar no Salmo 118, e aqui eu vi que estava uma palavra muito forte: eu te castiguei, mas não te elevei à morte. Tem castigo que vem, mas Deus está dizendo: não é para a morte, é para te fortalecer. Tem luta, pastora, que vem, mas não é para a morte, é para te fortalecer. Peguei uma Bíblia, pastor. Falei: tem Bíblia aí, então. Peguei a Bíblia, comecei, eu não entendo nada. E rodava a cadeira. E ali começou, eu comecei a jejuar, eu não sabia. 3 meses eu me batizei, 2 meses e pouco eu me batizei. Levanta um profeta e diz: eu te coloquei aqui só para tu me conhecer, porque ainda este mês, era dezembro, eu vou lhe tirar deste lugar. Eu pensei que o que tinha pegado para mim era coisa simples. Entrou uma tentativa de homicídio. E quem sabe a tentativa de homicídio é mais grave do que o homicídio. Entrou ameaça de morte. Entrou Maria da Penha. Entrou desacato e dano ao patrimônio público. Para quem está chegando no final de ano, tinha que esperar o final de ano passar, para depois do carnaval, tentar uma audiência. Quando chega dezembro, no dia próximo ao recesso, eu não me lembro agora do recesso, eu estava no pátio, um pastor que está desviado, foi fazer um crime, e Deus colocou ele de volta lá, usadíssimo por Deus. Nós estamos andando no pátio, ele olha para mim, pastor, e diz: te prepara, porque hoje... E eu tinha 1 ou 2 dias que eu liguei para minha advogada. Ela olhou para mim e falou: Luiz, tem uma má notícia para a fiança muito alta, justamente para não ter condições para você não sair. Eu falei: qual foi a fiança? Na minha conta, se tivesse muito, acho que era 100 conto. Falou que não, vai te soltar. E me mostrou a relação do processo e ameaça também. Então a guarda vai passar o recesso. Aí eu venho aqui, bato na porta do juiz para tentar amenizar um pouco essa pena aí. Mas na sexta-feira o profeta falou comigo. Eu falei: tá, se Deus falou, desce outro dia, né? Eu achando que Deus não era Deus de outro dia. Quando deu 4h20, Luiz Antônio da Mota, Anunciação. Eu olhei e falei: meu Deus, o que foi que eu fiz? O seu alvará chegou. O seu alvará hoje cantor.
Eu falei, como assim? Ele falou, não sei, mas sai o seu alvará. Pego o alvará, vou para casa, segunda-feira eu vou no fórum. Quando eu chego no fórum, pastor, que eu pergunto para advogado o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e falou assim, não sei, um papel e me dá na minha mão. Eu falei, pastor, o que é isso? Ele falou assim, alguém pagou a tua fiança. Eu falei, quem foi que pagou? Ele falou, não sei, nem o juiz sabe, só sabe que o papel saiu. Sabe o que eu quero lhe dizer? O Senhor, ele é Deus de entrar em computador. Juiz do juiz, ele é advogado do advogado, para poder resolver o teu problema e para te julgar a tua causa. Sabe o que eu quero te dizer? Se o diabo passou que ia parar, que ia determinar a tua falência, Deus está dizendo, dá glória a ele nesta noite, porque o poder dele vai quebrar toda obra de bruxaria, toda palavra negativa vai ser hoje quebrada pelo poder da palavra. Mas tem um porém, pastor, na casa de Jairo está todo mundo chorando de alegria. Sabe o que aconteceu? Fiquei firme com Jesus. Peguei firme com Jesus. Só que a promessa, a gente pensa que a promessa é para amanhã. E passa-se um tempo, eu me desvio. Comecei a voltar a usar cocaína de novo. Isso em São Paulo. E de repente, pastor, eu armei um assalto para combinar um assalto. Me chamaram para ir para um assalto, dirigir. E tudo certo para esse assalto. E tinha um rapaz que ia tocar na igreja dele, me chamou para ir lá. Eu falei, não vou, não gosto de crente. Tomei uma raiva de crente de novo. O diabo entrou na minha mente e falou assim, tu não vai mais ser crente. Vou te dar tudo de novo que você perdeu. Poder e autoridade. E os camaradas estão ali planejando, sexta-feira que vem, no assalto o dinheiro é tanto, vai chegar, nós enquadramos, você dirige. Falei, beleza. Mas aí quando eu fui na igreja dele, que eu entrei lá todo desviado, cheiradão, eu estava assim, ó. Aí quando ele veio, que falou da minha vida todinha, de cadeia, que Deus estava quebrando, e falou do assalto, que se eu for, eu ia voltar lá para o fundão de cedo, eu não ia sair. Eu acreditei na profecia que Deus colocou na boca dele. Naquele dia, pastor, eu fiquei firme, estou até hoje na presença do Senhor. Passei por os altos e baixos, mas eu estou aqui hoje para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma notícia para lhe dizer. Nesse baixo de pé de tamarindo tem um pé de tamarindo enorme. Vai sair 2 caixão daí. Daqui a 1 ano vai descer 2 caixão. Minha velhinha olhou para mim e disse, filho, eu não acredito muito em revelação, mas como é você, eu vou acreditar. Passou 15 dias, 1 mês e pouco. Morreu a tia que falou em Santa Catarina, lá em Balneário. De repente eu estou lá, pastor. Deus fala no meu ouvido, liga para tua irmã na Bahia. E fala para ela que tem uma sepultura aberta. Por onde ela quer ir, não é para ela ir. Ela bateu o pé e falou assim, eu não acredito na sua revelação. Por que ela não acreditou? Porque ela me conhece. E ela achou que eu estava tomado pelo diabo. Só que agora eu estava cheio do Espírito Santo de Deus. Você não é meio da presença do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, acredita na promessa. Passou 1 mês, pastor, ela sai do interior da Bahia e vai para Salvador. E uma prima nossa traficava na época. E quando ela traficava, minha irmã chega. Quando chega, no